Olá, tudo bem? Neste vídeo nós discutiremos os efeitos das atividades físicas sobre o trato gastrointestinal. Antes de iniciarmos o conteúdo propriamente dito, é importante entendermos alguns termos básicos, não é? Então, o primeiro deles é o trato gastrointestinal. O trato é todo o aparato que participa da digestão. Ele é composto basicamente pela boca, esôfago, estômago, intestinos e reto. Só que existem outros órgãos que auxiliam todo o trabalho do trato gastrointestinal, que são o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas. Então, quando a gente estiver falando de proteção do trato gastrointestinal, estaremos falando de digestão, da importância desses órgãos para a absorção de nutrientes e, na realidade, estaremos falando sobre ter qualidade de vida. Bom, mas o que é a digestão? Nós sabemos, nós temos uma intuição do que seja digestão, né? O objetivo da digestão é quebrar os alimentos para facilitar a absorção de nutrientes que serão usados pelo corpo. Ela ocorre basicamente em 3 órgãos: a boca, o estômago e o intestino. Veja, porém, que esses órgãos precisam ser preservados, porque eles têm participação direta, né, na absorção de nutrientes no processo de digestão. Depois que os nutrientes são absorvidos, ocorre então a eliminação, a excreção. O exercício físico tem sido considerado uma importante ferramenta na prevenção e no tratamento de doenças que acometem o trato gastrointestinal, diminuindo a prevalência de câncer de cólon e a constipação, por exemplo. O exercício, principalmente de baixa intensidade, tem efeito protetor sobre o trato gastrointestinal. E aí nós vamos ver as relações, né, do exercício físico com a redução de certos males que poderiam acometer o nosso trato gastrointestinal. Alguns estudos indicam uma relação inversa entre atividade física e doenças do trato gastrointestinal. O que isso quer dizer? Que a atividade física protege o trato gastrointestinal das doenças. E que doenças seriam essas? Câncer de cólon, diverticulite, que é uma inflamação, né, na parede interna do intestino, e o intestino é um órgão importantíssimo para a absorção de nutrientes, né? Ele participa ativamente da digestão. Então, se você tem uma inflamação no intestino, você tem problemas. O cálculo na vesícula biliar também é outro problema, que é reduzido, né, pela prática da atividade física, e a constipação. Quando a gente fala então de doenças do trato gastrointestinal, são essas que nós citamos: câncer de cólon, inflamação do intestino, que é a diverticulite, cálculo da vesícula biliar e constipação, entre outras. Em relação ao câncer de cólon, existem evidências consistentes de que homens e mulheres fisicamente ativos apresentam uma redução de cerca de 50% do risco de desenvolverem câncer de cólon. Veja como é importante, então, a atividade física, não é? Em um trabalho, foi demonstrado que quando a pessoa pratica atividade física de forma regular e adequada, os agentes causadores de câncer de cólon não conseguem ser tão eficazes na produção desse mal. Então, mesmo que você seja exposto a agentes produtores de câncer de cólon, você terá mais chances de não desenvolver essa doença quando você pratica a atividade física. Além do mais, a atividade física modula positivamente alguns fatores relacionados com o desenvolvimento do câncer. Que fatores são esses? Se você tem problema no sistema imune, você pode abrir portas para várias doenças. O câncer é uma delas. Então, a atividade física ajuda a dar uma elevada, uma
melhorada no sistema imune. Altos níveis de insulina são a ligação entre a obesidade e o câncer de colo retal, o câncer coloretal. Mas quando você pratica atividade física, né, esse tipo de problema também é reduzido. Outra questão que depende inteiramente de nós são as dietas inadequadas, aquelas muito processadas, cheias de aditivos, pobres em fibras, né? Elas têm relação direta com o câncer de cólon. E pessoas que têm dietas inadequadas, mas que praticam atividade física, estão protegendo o seu sistema, o seu trato gastrointestinal e, portanto, promovendo a redução de câncer de cólon. É claro que você não pode brincar, né? Tomar o veneno, tomar o remédio. Tomar o veneno, tomar o remédio. O ideal é você buscar uma dieta adequada, porque ela vai ser parceira, né? Junto com a atividade física para te proteger de doenças. Nós, na realidade, temos que mudar os nossos hábitos alimentares, o nosso estilo de vida como um todo. Porque câncer e muitos outros males não têm um fator apenas que é causador. Muitos deles são multifatoriais, então tudo que a gente fizer para ter qualidade de vida será importante. A prática habitual de atividade física moderada protege o ilho de camundongos contra os efeitos do envelhecimento. E o experimento foi feito com camundongos, mas já se sabe que a atividade física vai proteger o ilho de humanos também. E o que é o ilho? O ilho é a última das 3 partes do intestino delgado. E ele tem algumas funções bem importantes. A quebra enzimática de nutrientes, porque é a partir daí, dessa quebra, que a absorção vai ocorrer, e a absorção de vitamina B12, de gorduras e sais biliares. Então veja que a atividade física protege essa parte do intestino que é importantíssima. E o mundo inteiro, aqui e ali, tem um número grande de pessoas com deficiência de B12, que é uma vitamina muito importante. Assim como para o câncer de cólon, o exercício também exerce um efeito protetor contra o desenvolvimento de cálculo biliar. Os mecanismos não são muito bem entendidos, mas a atividade física modifica os níveis de substâncias que são importantes e modifica também a forma como o organismo passa a funcionar. Esses e outros fatores vão proteger o corpo de agentes agressores e, mais que isso, vão habilitar o sistema de defesa a executar o seu trabalho.